Neste vídeo, vou apresentar as características gerais relacionadas ao projeto MAUES em 2009 e que subsidiaram a implantação de pesquisas voltadas ao desenvolvimento de bioprodutos para o envelhecimento saudável e cuidado da pessoa idosa. O Brasil é um país que apresenta uma taxa acelerada de envelhecimento populacional, caracterizada pelas quedas de mortalidade infantil e fecundidade. O envelhecimento biológico está associado ao declínio funcional, risco de doenças crônicas, síndromes geriátricas e fragilidade nas pessoas idosas, sendo influenciado por fatores genético-ambientais. Por este motivo, na década de 90 e 2000, estudos populacionais se intensificaram nas diferentes regiões do país para identificar o perfil epidemiológico dos idosos e fatores socioambientais e genéticos associados. O primeiro estudo sobre envelhecimento populacional no Amazonas foi feito por Ribeiro e da Cruz em 2008. A investigação incluiu 1.509 idosos inseridos na Estratégia Saúde da Família de Manaus e observou prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, similares às regiões sul e sudeste do país. Estes resultados levantaram o questionamento sobre qual seria o perfil epidemiológico dos idosos ribeirinhos que viviam no interior da floresta amazônica. O Amazonas é um estado que possui 62 municípios, nos quais a maioria localiza-se em regiões ribeirinhas. Uma avaliação de indicadores demográficos a partir de dados disponíveis no IBGE levou a escolha de MAUES para a realização de pesquisas em idosos ribeirinhos. Esta escolha baseou-se em alguns critérios, sendo o mais relevante o índice de longevidade que mostrava a proporção elevada de idosos com 80 anos ou mais na população. O município de Maués está localizado no estado do Amazonas, às margens do rio Maués-Açu, no coração da Amazônia, a cerca de 260 quilômetros em linha reta de Manaus. Com uma área de mais de 39 mil quilômetros quadrados, Maués é um dos maiores municípios do estado do Amazonas, destacando-se por sua imensa extensão territorial coberta por florestas e rios. Os principais meios de transporte para chegar a Maués é via fluvial ou aérea, pois não existem estradas que liguem este município a Manaus. A viagem por meio fluvial é de 18 a 24 horas. O clima de Maués é equatorial úmido, caracterizado por altas temperaturas médias anuais, elevada umidade relativa do ar e pluviosidade abundante, fatores que influenciam tanto a biodiversidade local quanto as suas atividades socioeconômicas. Vamos falar um pouco da história de Maués. Maués é um dos municípios mais antigos do Amazonas, que na língua tupi significa papagaio falante ou inteligente. O local onde hoje é Maués era inicialmente ocupado e disputado entre os povos originários Munduruku e Maué. Estes povos viviam em constante conflito devido às suas diferenças culturais e à disputa da posse de terras da região. As duas tribos viviam da agricultura, principalmente do guaraná e da mandioca. Destaca-se que, até hoje, a economia do município gira principalmente em torno da cultura do guaraná. Um povoamento denominado Mundurucânia se estabeleceu no local, que durante o período colonial, por volta do século XVII, foi ocupado por aldeamentos feitos por missionários jesuítas e carmelitas. Assim, em 1798, foi fundada oficialmente a Vila de Maués. Em 25 de junho de 1933, o município de Maués foi oficialmente criado através da Lei Provincial no 96. Mas quem são os habitantes de Maués considerando a composição étnica da sua população? Em termos étnicos, inicialmente a população de Maués se originou da miscigenação forçada entre indígenas e colonizadores. Entretanto, o povo Sateré-Maué conseguiu resistir e persistir na região. Um estudo publicado em 1985 pelo geneticista Francisco Salzano e colaboradores descreveu que os Sataré-Maué são uma população amazônica jovem, com alta exogamia e baixa miscigenação, revelando forte identidade biológica e cultural, possuindo uma estrutura genética diferenciada. A reserva indígena Andiramaral, território tradicional do povo Sateré-Maué, tem grande parte de sua extensão localizada dentro do município de Maués. De fato, grande parte da terra sagrada dos Sateré repousa sobre o território de Maués, um espaço onde floresta, cultura e tradição vivem em harmonia há séculos. A composição étnica original de Maués sofreu modificações a partir do início do século XX, quando se iniciaram levas migratórias, principalmente oriundas do Nordeste brasileiro. Grande parte destas famílias tem origem portuguesa, observável através dos sobrenomes dos seus residentes.
A imigração judaica para a Amazônia começou no final do século XIX e início do século XX, especialmente durante o ciclo da borracha. Mesmo sem colônia fixa em Maués, o comércio judeu amazônico teve papel importante na integração econômica da região. Assim, são encontradas famílias judaicas no município identificadas através dos seus sobrenomes. A imigração italiana para o Amazonas também começou no final do século XIX, durante o ciclo da borracha. Embora a presença italiana em Maués tenha sido modesta em número, ela fez parte do mesmo movimento de integração econômica e cultural que conectou o interior amazônico a Manaus e à Europa. Nas décadas de 1920 e 1930, a partir do incentivo do governo brasileiro para o povoamento do interior da Amazônia, imigrantes japoneses se estabeleceram em Maués. O papel destes imigrantes foi especialmente importante na modernização do cultivo do guaraná, planta símbolo do município. Eles introduziram técnicas de enxertia, seleção de sementes e manejo agrícola que aumentaram a produtividade e melhoraram a qualidade do fruto. Estas características étnicas indicam que a atual população de Maués não tem um perfil endogâmico relevante. Agora vamos comentar a respeito dos indicadores demográficos de Maués, considerando principalmente dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 2008, ano anterior à implantação do projeto Maués, o município possuía 51.644 habitantes, sendo 3.243 idosos com 60 anos ou mais. Estes representavam 6,4% da população. Segundo informações fornecidas pelo governo municipal, sem considerar a população indígena, existiam, na ocasião, 2.900 idosos. No censo demográfico de 2022, a população de Maués possuía 61.204 habitantes, 5.300 pessoas idosas, que representam 8,2% da população. A densidade demográfica de Maués é bastante baixa, 1,53 habitantes por quilômetro quadrado, em consequência da sua grande extensão de terras. Outro aspecto relevante diz respeito à população indígena do município. Em 2022, 18,62% dos habitantes de Maués eram indígenas, no qual 6.120 viviam em terras indígenas e 5.278 em outras regiões do município. Destaca-se que, no mesmo período, a proporção de povos indígenas no Brasil era menor que 1%. Uma comparação da pirâmide etária de Maués em relação à do estado do Amazonas e à do Brasil mostra uma proporção elevada de indivíduos muito jovens na população. Por este motivo, o índice de envelhecimento de Maués é menor do que o do Brasil e do Amazonas, tanto considerando toda a população, quanto considerando apenas a população indígena. Este índice é calculado pela proporção de pessoas com 65 anos ou mais em relação a pessoas com 0 a 14 anos. De fato, o índice de envelhecimento indica que existe maior número de nascimentos e crianças em Maués, o que diminui a proporção de pessoas idosas. Entretanto, para estudos relacionados à sobrevivência da população até idades mais tardias, o índice de longevidade é o mais fidedigno. Este índice é calculado considerando a proporção da população com 80 anos ou mais anos em relação à população idosa total. Uma análise de tendência do índice de longevidade entre 2000 a 2024 mostrou que, em 2009, quando o projeto foi implementado, Maués apresentava uma proporção de idosos longevos consideravelmente mais alta à do estado do Amazonas e do Brasil. Porém, esta proporção passou a diminuir e em 2024 encontra-se muito próxima à do país, ainda que mais alta à do estado. É possível que a pandemia Covid-19 tenha contribuído nesta queda. Existem muitos desafios relacionados à realização de estudos populacionais no interior do Amazonas, considerando a geografia, que é predominantemente constituída por florestas e rios. Em 2008, existiam 175 comunidades ribeirinhas distribuídas ao longo do seu território, identificadas via mapas que eram construídos à mão livre. Entretanto, o município já contava com uma rede de assistência à saúde bem estabelecida, com uma cobertura de 92% da população pelo SUS. Na ocasião, existiam 19 unidades básicas de saúde que atendiam esta população. Atualmente, existe também uma UBS fluvial que atende a população ribeirinha rural, realizando testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites B e C, pré-natal, planejamento familiar, preventivos, ultrassonografia, atendimentos médicos, atendimentos odontológicos, atendimento de enfermagem, moldagem para prótese dentária, vacinação para todas as faixas etárias e também para os animais, cães e gatos,
entrega de medicamentos, triagem, peso, altura e pressão arterial. Considerando as potenciais diferenças culturais, o projeto começou com um breve estudo qualitativo, que entrevistou idosos ribeirinhos com mais de 75 anos para organizar o instrumento a ser utilizado no levantamento epidemiológico inicial. A primeira entrevista foi realizada com o Sr. Neves e a Dona Iracildes, da comunidade de Veracruz. Na ocasião, também foi mostrado aos pesquisadores como se prepara a bebida sapó, a partir da semente do guaraná torrado, moído e acondicionado sob a forma de bastão. Este bastão é ralado na língua do pirarucu, e o pó é, então, misturado com água e açúcar ou mel. Com base na análise qualitativa, foi organizado um estudo piloto aplicado por profissionais da equipe de saúde a 100 voluntários. Os resultados permitiram ajustes no instrumento utilizado na entrevista estruturada, posteriormente aplicada a um grande número de idosos de Maués. A seguir, foi realizado o levantamento epidemiológico dos idosos ribeirinhos. Para viabilizar este levantamento, profissionais das equipes de atenção básica à saúde, que atuavam nas UBSs, foram capacitados por pesquisadores do projeto. Esta capacitação foi feita no início dos meses de março e abril, momento em que estes profissionais se deslocavam até a sede urbana de Maués para entregar seus relatórios, receber salários e pegar material e medicamentos a serem utilizados ou distribuídos para a população ribeirinha atendida. Os resultados obtidos a partir da inclusão de 1.805 voluntários sugeriram que os idosos ribeirinhos de Maués tinham menor prevalência da maioria das doenças crônicas avaliadas. Por outro lado, relataram um maior histórico de enfermidades crônicas e de quedas. Seriam estes resultados consequência de subdiagnósticos clínicos na população ribeirinha? Este questionamento era válido, já que a população investigada tinha baixo acesso a serviços especializados de saúde. Este questionamento era válido, já que a população investigada tinha baixo acesso a serviços especializados de saúde. Para elucidar esta questão, foi conduzida uma pesquisa de campo com especialistas, que incluiu 637 idosos voluntários. Nesta pesquisa, foram coletados dados antropométricos, fisiológicos, laboratoriais, de capacidade funcional, avaliação oftalmológica, além de informações relativas às condições de saúde e de estilo de vida. A pesquisa de campo foi apoiada por estudantes de educação física previamente capacitados. Os principais pesquisadores que realizaram a pesquisa de campo eram oriundos da Universidade Federal de Santa Maria, Universidade de León, Espanha, Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre e Universidade Federal de Pelotas. Amostras biológicas dos idosos foram transportadas para o Laboratório de Biogenômica da UFSM para a realização de análises de marcadores bioquímicos e genéticos. Posteriormente, informações sobre potenciais óbitos dos idosos voluntários foram coletadas a cada 6 meses junto à Secretaria Municipal de Saúde. Grande parte dos resultados foram publicados em artigos científicos de periódicos de circulação internacional. Os resultados também indicaram a potencial relevância da dieta amazônica, que, a partir de uma revisão da literatura publicada em 2012, sob a forma de livro, passou a ser o principal foco das pesquisas desenvolvidas pela FUNAT e instituições colaboradoras. Assim, os resultados obtidos no Projeto Maués 2009 subsidiaram a implantação de pesquisas para o desenvolvimento de bioprodutos e também para a organização do futuro Projeto Maués 2026. Olá, neste vídeo vamos falar especificamente do Projeto Maués, que subsidiou estudos que levaram à implantação de pesquisas de bioprodutos inovadores a partir da biodiversidade amazônica.